Então este mês nós estamos a iniciar aqui na igreja o mês das famílias, dos casamentos e das paternidades, das maternidades. Então nós vamos estar a falar sobre famílias. E porquê que a gente fala sobre família? Já o ano passado a gente fez a mesma coisa e tivemos um mês a falar sobre famílias. Porquê que a gente faz isso? Porque a família é o contexto primário de uma vida com Deus, igreja. E adivinha uma coisa, Satanás, a primeira coisa que ele normalmente, não sempre, mas normalmente vai atacar na tua vida, sabes o que é que vai ser em primeiro lugar? Vai ser a tua... Satanás quer destruir a tua família, porque às vezes ele não te vai atacar a ti. Quem tem filhos sabe isso, não é? Ou quem está casado sabe isso, ou quem é filho também sabe isso. Que é, às vezes a gente prefere sofrer nós do que estar a ver a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos a sofrer, certo ou errado? Então às vezes Satanás ele não vai atrás de ti, Satanás vai atrás da tua família. O próprio conceito de família não apenas quer ser estragado por Satanás, mas no mundo em que a gente vive, o conceito de família parece que cada vez é mais trivial, parece que cada vez é mais banal. Mas nós estamos aqui para dizer e para falar este mês de que a família é um plano de Deus. Que a família interessa. E quando eu trouxe estes 2 livros agora que nós temos ali à venda na livraria, então não saiam daqui hoje sem vocês falarem com a Gilana, verem que livro é que vocês podem estar a falar para, enquanto família, se calhar com o teu marido, se calhar com a tua esposa, com os vossos filhos, vocês começarem a ler alguma coisa intencional sobre a família que cada um de nós somos. Porquê? Porque uma igreja em missão começa com famílias em missão. Amém? Porque a família é o conjunto das casas que estão aqui. Todos nós temos uma casa, todos nós vivemos numa casa. E a igreja é o conjunto de todas essas casas. Então eu tenho aqui 2 livros. Um deles chama-se O Significado do Casamento. E é um livro muito conhecido para fazer pré-aconselhamentos de malta que vai estar a casar. E este livro que está aqui foi um livro que eu comecei a ler há 8 anos, quando eu e a Eunice estávamos a namorar. E é um livro bastante simples, tem apenas 5 princípios bíblicos de acordo com a palavra de Deus. E eu lembro-me quando eu estava a namorar com a Eunice, nós líamos bastante. E este foi um dos primeiros livros que nós lemos a perspectivar a família que nós um dia queríamos ter. Então hoje a gente vai começar com uma pergunta aqui para o pessoal solteiro que está aqui. Quem é que está aí solteiro? Mete a mão no ar aí, Fernando! Que mês de família? Então este mês vão estar só a falar de famílias agora? Como é que é? Pergunta ao Fernando. Não, este mês é para as famílias, mas é para aqueles que um dia querem ter uma família. Porquê? Porque, deixem-me dizer isto com todas as letras, há malta que casou que nunca devia ter casado. A verdade é essa. E que mais valia ter esperado mais um bocado. E ter lido mais um bocado. Porque muitas vezes a gente vai para o casamento e a gente vai com aquela ideia, eu costumo dizer assim, quando tu vais casar, tu já tens de ter o teu propósito encontrado. Porque se tu vais casar para encontrar o teu propósito, a equação já está mal. Vai dar bronca. Pode demorar 1 ano, 5, 10 ou 20, mas vai dar bronca de certeza absoluta. Porque quando tu vais casar com alguém, quando tu vais te unir com alguém o resto dos teus dias, a coisa já tem que estar alinhada entre ti e ele. Senão, um quer ter um filho, o outro quer ter 5 filhos, o outro quer servir na igreja, o outro quer é fazer dinheiro na empresa, o outro tem que estar alinhado. Diz assim, a minha casa precisa de estar alinhada. Então a gente vai começar a alinhar isso hoje. Em Atos, no capítulo 10, versículo 1 a 2, e eu queria pregar o título da mensagem hoje, é Uma Casa à Imagem de Deus. Podemos dizer isso todos em voz alta? Uma casa à imagem de Deus. E em Atos, no capítulo 10, nós vamos ver esta história sobre um homem que se chama Cornélio. Alguém se lembra de Cornélio? Alguns lembram-se de Cornélio, outros vão se lembrar agora. Nós vamos estar a ler a história dele e diz assim, Atos capítulo 10, versículo 1, 2, diz assim: Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era capitão de uma companhia do exército romano conhecida por Italiana. Era um homem piedoso e temente a Deus, e agora vamos dizer todos, com toda a sua família. Ajudava muito os pobres e orava continuamente a Deus. Sabem o que é que eu amo nesta versão, particularmente que nós estamos a ler? É que não está aqui a dizer Cornélio, o ungido de Deus.
Cornélio o especial, Cornélio o discípulo, Cornélio... Não. Sabes como é que a Bíblia está a descrever? Cornélio era um homem. Era um homem. E diz 2 vezes isso. Cornélio era só um homem. Mas que homem era este? A Bíblia diz que era um homem piedoso e temente a Deus. E quando a gente está a falar de piedoso, significa um homem santo, um homem puro, um homem que era devoto a Deus, que era temente a Deus. Mas sabem qual é que é a minha parte preferida nesta passagem? É que não diz que ele era assim. Diz que ele era assim com toda a sua família. Igreja, a nossa casa tem que estar equilibrada. Se a nossa casa não está equilibrada, alguma coisa vai romper em algum momento. E a primeira característica que eu vejo numa casa à imagem de Deus é que casas à imagem de Deus, escutem isto por favor, para quem está a tomar notas, tira aí o teu telemóvel, tu não vais conseguir decorar e vais-te querer lembrar disto quarta-feira. Uma casa à imagem de Deus é uma casa de adoração. É uma casa de adoração. Esta família, não era só Cornélio, era a família, era temente a Deus, era devota a Deus. Isso significa o quê? Que eles eram íntimos de Deus, porque nós podemos crescer num contexto cristão, a gente até pode vir à igreja, mas nós não sermos íntimos de Deus. Está aí alguém? Então quando está a dizer que eles eram tementes a Deus enquanto família, quer dizer que eles eram íntimos de Deus e que eles eram obedientes a Deus. Então uma casa de adoração é uma casa íntima de Deus, e uma casa que obedece aos mandamentos do Senhor. Em Atos, no capítulo 10, no versículo 13, o versículo que vem a seguir ao que nós acabámos de ler, diz assim: um dia cerca das 3 horas da tarde, e é interessante dizer 3 horas da tarde, a gente lembra-se disto, 3 horas da tarde, não é coincidência, nada na Bíblia é coincidência. A gente lembra-se das 3 horas da tarde, certo? Quando Pedro e João iam a caminho do templo para a oração das 3 horas da tarde. Porquê? Porque havia ritmos e hábitos de adoração na casa de Cornélio e na vida daqueles homens cuja maior parte deles eram judeus. Então eles tinham hábitos de oração. Escutem, algumas famílias e alguns de nós estamos aqui hoje só para nós nos relembrarmos que a gente precisa de voltar aos hábitos de uma casa de adoração. Está aí alguém, igreja? Deus chamou aqui alguns de nós hoje, se calhar só para lembrar. Ei, está na hora de tu voltares a ser íntimo. Está na hora de tu voltares a ser obediente. Está na hora de tu te lembrares do teu propósito, do teu chamado. Está na altura de tu te lembrares do dia do teu batismo. Está na altura de tu voltares ao teu primeiro amor. Era uma casa de adoração. E como era uma casa de adoração, um dia cerca das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão em que viu claramente um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. O que é que a Bíblia está a dizer que Cornélio teve? Ele foi orar às 3 da tarde e ele teve uma visão, sabem? É mais fácil quando nós temos uma vida com Deus, Deus falar connosco, amém? É porque às vezes o pessoal diz assim: eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus me desse uma visão, queria que Deus respondesse à minha oração. Eu queria que Deus falasse comigo, mas André, parece que eu não ouço nada. Irmão, vai orar mais. Porque ele ia orar às 3 da tarde, e deixa-me dizer, ele não ia só orar às 3 da tarde, porque naquela época eles tinham hábitos de oração, em que eles oravam de manhã, eles oravam à hora do almoço, eles oravam à tarde, eles oravam à noite. Eles viviam uma vida íntima com Deus. Diz assim: eu preciso de voltar a ter uma vida íntima com Deus. Igreja, deixa-me ser sincero, 2 horas de igreja não vão transformar a tua vida por semana. E muitos cristãos ainda vivem com esta ilusão. No nosso contexto todo ocidental, Europa, Brasil, Estados Unidos, o pessoal ainda acha que 2 horas de igreja vão transformar a minha vida. Não vai! Uma vida de intimidade com Deus vai transformar a tua vida. Porquê? Porque muitos de nós, dentro desta sociedade onde a gente está, onde é tudo a correr, é tudo rápido, mas o caminho de santificação e discipulado é o contrário. É lento e demora. E quando a gente pode ligar e daqui a 20 minutos o almoço está aí, e tudo é rápido, só que a vida cristã não é rápida, a vida cristã é lenta, o processo de santificação é lento, há transformações na tua vida que não vão acontecer em 2025, desculpa dizer, porque há muitas pessoas que estão à espera de virem ao culto para terem um momento com Deus, e não é isso, a gente não vê isso.
Para alguns o momento com Deus vai ser aqui hoje, vai. Para outros o momento com Deus vai ser logo à noite, para outros o momento com Deus vai ser amanhã de manhã. Mas o que Deus nos chama é uma vida com Deus, igreja. Tal e qual como Cornélio e a sua família estavam a viver. Era uma vida de intimidade e de obediência a Deus. E eu amo quando ele tem a visão, dizem que ele viu claramente um anjo de Deus. Não sei se está aqui alguém que já viu claramente tipo um anjo de Deus, mas foi essa a visão que ele teve. Em que claramente viu um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. O anjo chamou e disse o nome dele. E alguns de nós estamos aqui esta manhã só para dizer assim: oi, Deus está-te a chamar, tu não vieste a mais um culto. Deus está-te a chamar para tu teres uma vida íntima com Ele de domingo a domingo. E sabes uma coisa? Às vezes isso vai requerer vontade própria, esforço próprio. Há pessoas que acham que isso é religião. Não é religião. Religião é nós fazermos coisas para tentarmos alcançar o trabalho de Deus que foi feito na cruz por Jesus. Não, a gente nunca vai conseguir fazer isso. Mas às vezes vai requerer esforço da nossa parte. Sabem porquê? Porque se calhar alguns de nós estamos aqui. Sabem qual é que é a única altura que tu tens livre no teu dia? É às 6 da manhã. Porque depois a partir daí, Igor, tu és sempre necessário. Leandro, tu és sempre necessário. Porquê? Os filhos vão ligar, a professora vai ligar, o e-mail vai aparecer, alguém vai mandar uma mensagem, WhatsApp, bim, e a gente passa a nossa vida e o que é que acontece? Estamos a responder às urgências da nossa vida e não fizemos aquilo que é mais importante, que é estar com alguém que segue Cristo. Escutem, é alguém que está com Ele. E no nosso contexto de cristianismo, a gente pensa que a gente tem que estar na igreja. E é verdade, estar na igreja faz parte do processo do discípulo e do cristianismo, como é óbvio. Mas isso não substitui a presença que transforma todas as coisas de Jesus, igreja. A gente tem que voltar à intimidade que nós um dia tivemos. Se calhar alguns de nós estamos aqui e estamos assim a dizer: eu queria que o meu casamento finalmente em 2025 desse resultado. Eu queria voltar a amar a minha esposa. Eu queria voltar a amar o meu marido. Eu queria voltar a ter um relacionamento com os meus filhos como eu tive lá no início. Escuta, isso não vai acontecer com um pozinho mágico. Vai acontecer dia após dia após dia. Tu apareceres para estar com Deus, para Ele transformar o teu coração. André, é só isso? É só isso! Porque eu acredito que à medida que nós nos aproximamos de Deus, muitas vezes, como nós já falámos, as circunstâncias não mudam, mas nós mudamos. Muitas vezes as pessoas dizem: se o meu marido mudasse, se a minha esposa mudasse, se o meu filho mudasse. Escuta, e se tu mudasses, meu? Se tu mudasses, se calhar metade dos defeitos que tu metes nos teus filhos e na tua esposa e no teu marido, se calhar não iam ser assim tão irritantes se tu mudasses. Só que a gente está à espera que o outro mude. Porque é que ele não chega a horas? Porque é que ele não faz isto? Porque é que ela não é assim? Porque é que ele não é assim? Porque é que eu não soube isto no dia do casamento? Porque é que Deus não me revelou isto antes? Escuta, muda tu! Cornélio, ele ia orar sozinho. Mas toda a sua família era temente a Deus. Primeira coisa então, uma casa... A imagem de Deus é uma casa de adoração e uma casa de adoração é uma casa de oração. Sabem qual é que é a maior resposta que vocês podem dar a esta pregação hoje, em que nós iniciamos o mês das famílias? Não é fazer um apelo para o pessoal vir aqui à frente, ainda que eu acredite nisso. Não é levantarmos uma mão em resposta a algum apelo, ainda que eu acredite nisso. Não é isso. Sabem o que é? É nós chegarmos a casa hoje, olharmos para o nosso calendário e vermos como é que a gente está a gastar a nossa vida. Essa é a maior resposta que tu podes fazer à pregação de hoje. É hoje à tarde, hoje à noite, tu tiras 50 minutos para não estares a ver a CMTV ou para estar a ver outra coisa qualquer e dizeres assim: eu vou investir 50 minutos a olhar para o meu calendário e perceber como é que eu estou a gastar a minha vida. Porque é isso que revela o teu amor por Deus e onde é que tu vais chegar ao longo de 2025. Não são só o tamanho das nossas orações, é o tempo que nós gastamos com Ele, porque Ele é a nossa vida, igreja, Ele é o nosso tudo. Será que o nosso Deus é o Deus da tua casa? Porque Ele pode ser o Deus aqui da igreja, pode ser o Deus quando a gente sai pela porta de fora de casa, mas será que o nosso Deus que a gente professa e que a gente crê, que dizemos que está aqui na igreja e que está fora de nossa casa, será que é o Deus que está dentro de nossa casa, igreja?
Eu acredito que Deus está a chamar o nome de cada um de nós aqui esta manhã, para nós vivermos uma nova vida de intimidade com Ele. Atos 10, 27. Diz: enquanto falava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou ali muita gente reunida. Qual é que foi a visão que Cornélio tinha tido? É que havia este homem, Pedro, que ele havia de vir. E ele não sabia o que é que ele havia de dizer. Nós já conhecemos o resto da história, sabemos o que é que ia acontecer. Ele ia lá pregar o Evangelho para eles. Ia haver esta revelação incrível de que o Evangelho não era só para os judeus, mas era para os gentios também. Quem é que são os gentios? São aqueles que não são judeus. E que o Evangelho era para toda a gente. Então eles estão naquele momento na casa de Cornélio. Escuta, transporta-te para lá. Imagina, tu estares lá na casa de Cornélio e Pedro chega para pregar o Evangelho. E ora o que é que a Bíblia está a dizer, versículo 33. Estas são as palavras de Cornélio para Pedro: agora aqui estamos todos reunidos na presença de Deus para ouvirmos o que o Senhor te encarregou de nos dizeres. Primeira coisa, uma casa à imagem de Deus é uma casa de adoração. Segunda coisa, uma casa à imagem de Deus é uma casa de comunhão. E comunhão nada mais é do que ter em comum. Só que muitas das nossas casas nós podemos ter em comum o nosso teto, mas a gente já não tem em comum um ou outro. Eu queria fazer agora uma coisa só durante 30 segundos, porque eu acredito que alguns de nós não precisamos ter novos ritmos de adoração, precisamos ter ritmos de comunhão. Sabem porquê? Porque se calhar há famílias que já não se olham nos olhos há muito tempo. Então eu gostava que a gente parasse. Tu estás aqui com o teu marido, com a tua esposa. Estás aqui com o teu irmão, com a tua irmã. Se estás aqui, como o Fernando está solteiro, tu podes simplesmente fechar os teus olhos e orar a Deus. Mas estás aqui com o teu marido e com a tua esposa. Durante os próximos 30 segundos, eu gostava que tu olhasses para ela ou para ele e que vocês olhassem só nos vossos olhos durante 20 segundos. Podes fazer isso? Sem falar. Tá bom, senão vai começar a rolar qualquer coisa e a gente está na igreja, pessoal, ok? Sabem porque é que isso é importante? Porque a gente está numa correria tão grande em que, ainda que a nossa casa seja uma casa de adoração, às vezes parece que a nossa casa já não é uma casa de comunhão. Parece que a gente já não se olha nos olhos. Parece que a gente já não para estar um com o outro. Parece que a gente já não para falar. Parece que a gente já não está um com o outro. Já te aconteceu tu estares a viver a loucura da tua vida e que a gente não para 20 segundos para fazer aquilo que a gente fez agora? Alguém sabe o que eu estou a dizer? Então alguns de nós viemos aqui esta manhã, não foi para ter novos hábitos de adoração, não, a tua casa está a adorar, a tua casa é íntima de Deus, vocês leem a Bíblia, vocês oram a Deus, vocês buscam a Deus, buscam a vontade dEle, oram juntos, etc. Não tem nada a ver agora com adoração, tem a ver só com uma coisa: comunhão. Tem a ver, a gente já não se olha um no outro. Deixa-me dizer uma coisa, tu sabes o que é que está a acontecer na vida do teu esposo, sabes o que é que está a acontecer na vida da tua esposa, tu sabes o que é que está a acontecer na vida dos teus filhos. Porque esta casa de Cornélio não era só uma casa de adoração, temente a Deus, em que eles eram piedosos. Não, era uma casa de comunhão, igreja. Esta igreja nunca vai ser uma igreja de comunhão se as nossas famílias não forem famílias de comunhão também. Em que nós participamos e comunicamos da vida um do outro. Uma casa à imagem de Deus é uma casa de adoração. Segundo lugar, é uma casa de comunhão. Terceiro lugar, é uma casa em missão. Muitos de vocês estão aqui, vocês já foram à nossa casa e vocês sabem, quando vocês entram na nossa sala, uma das primeiras coisas que vocês veem é lá uma placa de madeira que está lá a dizer família em... É a primeira coisa que vocês vão ver lá na nossa sala. Família em missão. Porquê? Porque uma casa à imagem de Deus não é apenas uma casa de adoração, não é apenas uma casa de comunhão, é uma casa que está em missão. E sabe o que é que eu fico maluco hoje em dia? É que há casais que casaram, mas não sabem o seu propósito.
não sabem para onde é que estão a caminhar, não sabem como é que estão a educar os filhos, não sabem para onde é que estão a ir. E esta semana, quando eu estava a escrever esta palavra e estava a orar a Deus, Deus, o que é para partilhar sobre este contexto de famílias? Na terça-feira aconteceu uma coisa importante na nossa família. Depois de um processo de 10 meses, eu e a Eunice agora, nós enquanto família, nós somos oficialmente uma família de acolhimento. E foi um processo de 10 meses, vocês lembram-se, porque nós abrimos isso à igreja toda, veio aqui uma pessoa falar e disse, olha, se alguém quiser ser uma família de acolhimento, vocês podem começar agora o processo. E isso quer dizer o quê? Que a gente vai receber agora alguma criança, algum bebê, algum miúdo? Não sei. O que eu sei é que quando eu casei com a Eunice, nós olhámos um no outro, assim como vocês acabaram de se olhar agora, e dissemos assim, nós vamos ser uma família em missão, que nos vamos dispor a Deus a fazer o que Ele quiser fazer na nossa vida e na nossa família. Então o que é que isso quer dizer? Não sei, mas Deus sabe. O que eu sei é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos. Servir. Eu e a minha casa estaremos em missão. Toda a gente conhece esta passagem lá de Josué 24, quando Josué está a despedir do povo, e eu quero relembrar a todos isso. Diz assim no versículo 15, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, Josué está assim, vocês é que sabem quem vocês querem servir. Tu podes servir o mundo, podes servir os teus interesses, podes servir os teus prazeres, podes servir estes deuses que estão aqui. Tu podes servir aquilo que tu quiseres, é o que Josué está a dizer. Se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, e alguns de nós podemos estar aqui, Deus dos amorreus e Deus deste povo, o que é que isso quer dizer? É simples. Milhares de anos depois, onde nós estamos agora, é se tu queres servir a tua vida profissional acima do Senhor. É se tu queres servir os teus desejos acima do Senhor. É se tu queres servir os teus prazeres acima do Senhor. É tu olhares para a tua vida e veres quais é que são os teus deuses. O nosso Deus aqui, só há um. Mas nas nossas vidas eu acredito que há muitos falsos ídolos e falsos deuses a tentar entrar na nossa vida que nós precisamos de matar hoje em nome de Jesus. Qual é que é o falso Deus que tem entrado na tua vida? Se calhar é o Deus do trabalho, não é o Deus dos amorreus, é o Deus do trabalho. Se calhar é o Deus da idolatria ao desporto, à tua condição física, à tua condição emocional. Se calhar é o Deus do prazer, do hedonismo, em que tu valorizes isso acima de todas as coisas. Porque às vezes é tão difícil a gente parar para estar com Deus, mas é tão fácil a gente parar para ver televisão. Está aí alguém? Isso é um Deus que está aí. Está bem mascarado no nosso contexto, mas isso é um Deus. Porquê? Porque o nosso corpo habituou-se, a nossa mente habituou-se a descansar noutra coisa que não é Deus. Diz assim, eu preciso de aprender a descansar em Deus. Porque muitos cristãos que eu conheço, eles descansam muito mais no Netflix do que em Deus. Eles descansam muito mais assim. Agora eu vou descansar, agora eu vou ter um tempinho para mim. Em vez de abrir a palavra de Deus. Porquê? Porque o que te dá descanso, o que te dá prazer é mais isto do que isto. E essa é a verdade, essa é a realidade. Não vale a pena a gente estar aqui com máscaras. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E se alguém está aqui a achar-se superior ao outro, que é ainda bem que eu não faço isso. Todos nós já fizemos isso. Todos nós temos falsos deuses a querer entrar. Aqui ninguém é mais do que ninguém. Todos nós estamos a passar pela mesma coisa. Porquê? Porque o mundo invade-nos com isso. O mundo invade-nos a dizer, procura descanso noutras coisas na tua vida que não seja Deus. E hoje a gente está aqui para relembrar, não. O meu descanso, a minha vida é gasta aos pés de Jesus na cruz. Se tu não tiveres às 7 da manhã acordado, às 7:30 da manhã acordado, tu já não vais passar mais tempo com Deus. Porquê? Porque o teu dia vai ser a zarpar de uma maneira que tu não vais conseguir parar até ser 9:30 da noite. E o que é que vai acontecer? Dia após dia, tu não vais estar com Deus. E depois tu chegas à igreja frustrada a dizer, porque é que eu não sou mudado por Deus? Será que Deus não me ama? Será que Deus não me ouve? Não, Deus ama-te e Deus ouve. Tu é que não paras para estar com Ele, é só mesmo isso. Está aí alguém, igreja? Então nós temos que viver uma vida que seja tão contracultural que as pessoas que estão ao nosso lado não conseguem entender porque é que todos os dias à hora do almoço a gente abre a Bíblia
Não é porque eu sou religioso, é porque a única altura que eu tenho para estar com Deus é a hora do almoço. Porque se eu não tiver a hora do almoço, eu vou ter o meu chefe a chatear-me das 2 às 6, vou ter das 9 ao meio-dia coisas para estar a fazer, e-mails para estar a responder. Depois alguém vai ligar, perguntar alguma coisa. Vocês sabem, chama-se vida. Está aí alguém? Chama-se vida. E hoje em dia é muito mais difícil de viver. Porquê? Porque há milhares de coisas para te distraírem, para tu não estares com Deus. Só que deixa-me dizer, o que nos transforma é uma vida com Deus. Então, alguns de nós temos que aprender que a partir da manhã nós vamos começar a levantar meia hora mais cedo só para estar com Deus. Mas eu tenho que me levantar mais cedo para estar com Deus meia hora. Não, se tu conseguires estar durante o dia, o que eu sei é que aquilo em que tu gastas mais tempo revela onde está o teu coração. Isso eu sei. Isso eu sei. Mas há problema de eu estar 2 horas no Instagram? Não há problema. Mas tu tens 2 horas livres no dia e se tu vais gastá-las no Instagram, isso tem um problema. Porque isso vai te levar para a vida que tu vais viver no final de 2025, quando tu chegares aqui frustrado no final de 2025 e disseres assim, fogo, eu pensava que era este ano que a minha família ia ser mudada e não foi. Porquê? Porque dá realmente trabalho às vezes e nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Quem é que está aqui na sua caminhada cristã? Todos os dias eu quis ler a Bíblia. Ganda mentiroso. Isso não existe. Todos os dias eu acordei com uma vontade de orar. Estava assim, eu estou mesmo contente de acordar às 6h30 para orar. Não existe. Há dias em que tu vais acordar e tu vais querer fazer isso. Há dias em que vai ser horrível fazer isso. Faz isso. E isso não significa que tu és um religioso, significa que tu não vives pela emoção e tu sabes quem é que é o mais importante na tua vida e onde é que tu queres chegar. É só isso que significa. Uma casa em missão, último versículo que está lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então alguns vão sair daqui com novos ritmos de adoração hoje. E se calhar Deus chamou-te a dizer assim, está na altura de tu começares a viver intimidade e obediência com Deus. Então amanhã levanta-te meia hora mais cedo e vai orar a Deus. Então amanhã, na tua hora de almoço, 3 vezes por semana pelo menos, tu vais dizer assim, a minha hora de almoço vai ser a comer a comida que eu trouxe de casa, mas eu vou abrir a palavra de Deus. Não é para fazer evangelismo, não é para estar aqui a achar-me que eu sou algum que estou acima dos outros ou assim, é só porque eu quero passar tempo com o meu pai. Outros vai ser novos ritmos de comunhão. Outros vão ser novos ritmos em missão. Como é que a nossa família está a servir junta? E eu queria passar alguma coisa concreta em relação a isso. Porquê? Porque pregações influenciam, mas não transformam pessoas. Está aí alguém? Escutem o que eu estou a dizer. Pregações influenciam, mas não transformam ninguém. O que transforma é a presença de Deus e a sua palavra, igreja. Isso é que transforma. E hoje em dia nós temos que perceber que o caminho do discipulado, escutem, há muitas pessoas que são cristãs que nunca foram discípulos de Jesus e Jesus não está à procura de cristãos, está à procura de discípulos, mano. Jesus está à procura de discípulos que dizem assim, eu quero te seguir. Porquê é que nós vivemos esta tensão? Escutem, igreja, por favor, isto é tão importante. Porquê é que nós somos batizados, começamos uma vida com Cristo e ao longo da nossa vida nós vivemos tantas frustrações na nossa vida cristã? Sabem qual é que eu acredito que é a primeira razão? É porque nós somos educados que a partir do momento em que nós somos batizados, como nós vimos estas pessoas todas que foram batizadas, o caminho cristão agora é, vai à igreja ao domingo, serve, dá um guito para lá também porque Deus chamou-te para ser generoso e é isto. E tu pensas, a minha vida vai mudar agora porque agora eu vou servir na igreja é bom, é ótimo. A Bíblia chama-nos para a gente servir na igreja. Isso não vai mudar a tua vida. Não vai. 2 horas aqui não vai. Sabes o que é que vai mudar a tua vida? É tu perceberes que o Deus da transformação te chamou para tu o seguires e que tu foste chamado para estar com Ele. Estar com Ele. Estar na presença dEle, estar na palavra dEle. E aí tu vais perceber que a influência que o nosso Senhor que transforma todas as coisas vai exercer sobre nós é muito maior do que aquilo que está à nossa volta vai exercer. Não deixes que os falsos ídolos desta geração influenciem a tua vida, irmão. Já chega. Só que para tu viveres isso, tu vais ter que viver uma vida tão contracultural que vão pensar que tu és maluco. Olha, aquele passa-se da cabeça. Agora, àquela hora de almoço, abre sempre a Bíblia, deve ter a mania que é religioso, vão chegar ao pé de ti e dizer assim, mas não queres ir beber um cafezinho? Olha, irmão, eu amo-te. Eu gosto muito de ti, eu gosto da tua companhia. Eu até posso ir beber um cafezinho contigo, mas tem que ser em 5 minutos, porque eu preciso mesmo deste tempo com Deus. Vão dizer que pirou. Como quando eu cheguei dos Estados Unidos há 11 anos atrás e comecei a falar aos meus amigos de Jesus e eles disseram, tu piraste?
Foste para lá a falar de música, vens agora a falar de um Espírito Santo? O que é isso? Escutem, nós somos loucos. E deixem-me ir mais longe, nesta sociedade, toda a gente é louca por alguma coisa, é só escolher o quê? Não é, eu não sou louco. Não, toda a gente é. A questão é só escolher porque é que nós somos loucos. Nós somos loucos por Deus porque sabemos que Ele transformou a nossa vida. E nós vamos gastar a nossa vida aos pés dEle, dizendo, Senhor, eu não consigo ser o melhor marido, eu não consigo ser uma melhor esposa, eu não consigo ser um melhor pai, mas a cada dia eu quero passar mais tempo na Tua presença para que eu seja o homem que eu nunca podia ter sido sem Ti. Para que eu seja a mulher e a esposa que eu nunca podia ter sido. Para que eu seja a mãe para os meus filhos, o pai para os meus filhos. Que eu podia ter sido, que Deus quer que tu sejas, mas deixa-me dizer que sozinho tu não consegues. Podes dizer isso, sozinho eu não consigo. É preciso, tu precisas de Deus e é preciso, tu precisas de uma igreja, de comunidade para a gente estar aqui, para a gente dizer, eu estou em baixo agora, Monteiro, ajuda-me, mano, ajuda-me. Fernando, ajuda-me. Porque há dias em que a gente vai estar lá em cima, há dias em que a gente vai estar em baixo e nós empurramos. Sabem o que é a igreja? Quando eu olho para a igreja, somos nós a empurrarmos uns aos outros para estarmos mais perto com Jesus. É isso que é a igreja. É tu vieste hoje aqui de manhã, sabes o que é ser empurrado para estar mais perto de Cristo. E há dias em que tu vais chegar aqui e tu vais empurrar alguém. E há dias em que tu vais chegar e tu precisas de ser empurrado. Para quê? Para voltar à vida do discipulado. Uma casa à imagem de Deus é uma casa de adoração, é uma casa de comunhão e é uma casa em missão. Agora eu queria, em 5 minutos só, colocar isto em pontos práticos, porque alguns de vocês estão assim, ok, eu percebi o que é que eu vou fazer logo à tarde, logo à noite, mas a nível prático o que é que eu posso fazer? Eu vou-te dar alguns exemplos. Tu podes começar a criar hábitos diários com Deus. Escreve isso. Acho que vai aparecer ali. Hábitos diários com Deus e com a tua família. Lá em nossa casa, isto não acontece todos os dias, mas acontece muitas vezes. Nós não somos como Cornélio, que a gente ora às 3 da tarde, porque como devem imaginar, às 3 da tarde os miúdos estão na escola. Mas a gente ora sempre que a gente pode, sempre que a gente está em casa, que são muitos dias, não são todos os dias, mas são muitos dias. A gente ora às 7 da tarde. Porque é quando a gente vai jantar. Então tu podes começar a definir isso para a tua família. Olha, há um ritmo para nós estarmos mais perto de Jesus, que a gente vai começar a fazer todos os dias coisas pequeninas que fazem um grande impacto. Não são mudanças gigantes, são mudanças pequeninas, mas que se tu as fizeres todos os dias, tu vais começar a ver o trabalho de Deus na tua vida. Olha, a partir de agora em nossa casa, todos os dias, a gente vai ter uma refeição juntos. Ah, mas não dá para almoçar em casa, mas não dá para jantar em casa. Toma o pequeno almoço, porque toda a gente acorda na mesma casa. Está aí alguém, igreja? Ah, não dá para jantar, não dá para almoçar, não dá para lanchar, não dá para isto. Acordam todos no quarto. Então sai mais cedo do quarto, vai para a cozinha e diz, a partir de agora, a nossa família vai se levantar meia hora mais cedo para começarmos a tomar o pequeno almoço juntos. Vai doer? Ai, vai doer, mano. Mas nem que seja um com xixi ou de cococó, seja da maneira que for, vai pessoal, bora. Porquê? Porque nós somos uma família que teme a Deus. De que é que adianta os meus filhos irem todos lavadinhos se eu não faço uma oração por eles? De que é que adianta se querermos ser uma igreja em missão se a nossa família nem sequer está em missão? Então que hábitos diários? Faz essa pergunta e fala com a tua esposa logo, fala para ti logo. Que hábitos é que tu vais começar a ter agora com Deus e que hábitos é que a vossa família vai começar a ter com Deus que são diários? Coisas pequeninas, não encham o calendário, coisas pequeninas. A gente vai fazer uma oração juntos. A gente vai tomar uma refeição juntos. Olha, com a minha esposa, com o meu marido, a gente vai só fazer uma pergunta hoje. Simples. Amanda, o que é que Deus falou hoje à tua vida? Leandro, o que é que Deus hoje falou à tua vida? Simples. Quanto tempo é que isto demorou a dizer? 2 segundos. Não é tempo. O pessoal diz, eu não tenho tempo. Tens tempo. Estás desfocado. Porque falta uma coisa na nossa vida. Sabe o que é? Intencionalidade. E a intencionalidade vem a partir do momento em que nós começamos a criar hábitos. Sabem porquê? Porque vai custar no início, mas daqui a 6 meses tu vais estar a dar glória a Deus. Deus, obrigado pelo aquilo que tu fizeste nestes 6 meses. Sabem porquê? E eu já disse isto no passado há alguns meses atrás. Porque se Deus vos desse, quando eu estou a dizer vos, estou a dizer se Deus nos desse 50 euros cada vez que a gente se acordasse mais cedo para estar com Ele e a ver se o pessoal não ia todo acordar.
Olha, vamos fazer assim, amanhã tu levantas-te, em vez de ser às 7h30, tu levantas-te às 7 e Deus dá-te 50 paus. Aí era tudo a acordar. 50 paus. Mano, 50 euros. Deus vai dar 50 euros, meu. Ei. Porquê? Igreja, porque o nosso coração está podre. É só mesmo isso. 50 euros. 1 euro. Ia lá. Porquê? Porque aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que a nossa mente foi conduzida por esta sociedade, é por esta questão financeira. Escuta, o que Deus tem para te dar é muito mais do que 50 euros. Não dá para ser medido por dinheiro sequer, irmão. É a presença dele em nós. Eu vou chamar o grupo de louvor porque a gente vai ter agora um tempo de oração em famílias também. Mas eu gostava que a gente refletisse sobre isso. Quais é que são os hábitos diários que tu vais começar a ter com Deus para alcançar a vida que tu almejas alcançar, mas tu sempre sentiste frustrado como cristão porque tu nunca sonhaste alcançar? Eu sempre quis ser um pai incrível, nunca consegui ser um pai incrível. Eu sempre quis ser o melhor cristão, parece que nunca deu. Porquê? Porque na nossa mente cristã a gente pensava, se eu for à igreja, se eu servir, se eu for generoso, se eu me voluntariar, as coisas vão acontecer. Não, essas coisas são importantes, mas isso não é o mais importante. Que hábitos semanais tu podes começar a fazer? Sabem que hábitos semanais é que a gente tem, por exemplo, lá em casa? Não são só hábitos religiosos, não são só hábitos espirituais. Há um hábito que a gente tem. Olha, agora estamos a fazê-lo, que não é um hábito diário, mas é um hábito semanal. Todas as semanas a gente vai à igreja, isso não é negociável. Hoje não quero ir à igreja, hoje não me apetece ir à igreja. Querem que eu vos conte um segredo? Eu, pastoreando, querem que eu vos diga um segredo? Houve dias em que não me apeteceu vir à igreja. E eu sou pastor de uma igreja. Houve dias, não era que não me apetecia pregar, não me apetecia vir à igreja. E eu não venho porque eu sou pastor. Eu venho porque eu amo Deus, mesmo nos meus dias maus. Há dias em que eu não quero falar com ninguém. Há dias em que eu quero estar sozinho. Não quero que ninguém me chateie. Não quero falar com Deus. Só quero estar ali. A caminhada cristã não é uma caminhada de emoção, igreja. Não é. A gente não vem quando apetece, não vem quando não apetece, não. Porque nós decidirmos seguir a cruz. Todos os dias da nossa vida. Não é negociável. Eu esta semana vou à igreja, não vou. Não é negociável. Para a nossa família, a gente vai à igreja. Chora, está com cocó, está aí, está mal. Vai à igreja. 2 horas por semana. Não é negociável. Mas está cá, os meus pais vêm de Lisboa para estar connosco em Aveiro. Vão à igreja. Mas eles não querem ir à igreja, esperam para almoçar. Porque para mim e para a minha casa não é negociável. Eu não estou a dizer que para todos tem que ser assim. Eu só estou a dar aquilo que eu vivo. Porque eu não quero ser um hipócrita. Estou a dizer aquilo que eu vivo. A partir daquilo que eu vejo nas Escrituras. E aquilo que eu e a minha esposa escolhemos fazer para a nossa vida. É só isso. Não só esses hábitos de vir à igreja uma vez por semana. Há outros hábitos semanais que a gente tem todas as semanas. Mas isso acontece todas as semanas. Nem todas as semanas acontece, mas acontece muitas semanas. A gente tira um tempo para sair em família. E não é muito caro, não dá muito trabalho, requer só uma coisa, uma palavra que eu já disse, começa por I. Então agora já não tem que estar no meu calendário, mas no início eu gostava que vocês vissem o meu calendário, dizia ali, comer gelado com a família. Agora já não, agora já é hábito. Todos os sábados ou todos os domingos, a gente já sabe que enquanto família, e muitas das vezes nós convidamos outros amigos para virem connosco. Porquê? Porque a nossa família quer ser uma família de comunhão. Se calhar a maior revelação que tu tiveste aqui hoje é que esta semana, se calhar tu vais levar a tua esposa para almoçar. Mas eu não tenho dinheiro. Vai ao Pingo Doce, ela vai gostar na mesma, mano. Ela só quer que tu olhes para ela mesmo. Vai ao Pingo Doce, é bom. Tem lá pizzas a 5 euros. Mas nós precisamos de voltar a ser uma casa de adoração, uma casa de comunhão e uma família em missão, igreja.
A gente vai continuar a falar disto ao longo do próximo mês, mas marca já na tua agenda, sexta-feira, dia 14, não é esta, é na próxima, a gente vai ter um jantar de casais. Isto vai estar bonito, vai ter mesas, vai ter bacalhau, vai ter o que cada um de vocês quiser trazer, vai ter uma série de coisas. Tira essa noite. E sabem, eu agora com 3 filhos pequeninos, eu ouço muitos casais dizer isso, mas eu não sei com quem é que eu vou deixar as crianças. Isso é a história da minha vida, mano. Eu sou esse gajo. Minha família está toda em Lisboa e eu tenho 3 pequeninos. Eu vou estar cá com a minha esposa. Como? Não sei. Ficam lá em cima, ficam com alguém, mando para... seja o que for. Espírito Santo, fica aí agora, que ele já... Alguma coisa vai acontecer. Sabem porquê? Porque há coisas na nossa vida que a gente tem que priorizar, igreja. Escuta, há coisas na nossa vida que a gente tem que priorizar. E dizer assim, eu não abdico disto, eu não abdico do meu tempo com Deus, eu não abdico do meu tempo com a minha família, eu não abdico do meu tempo na palavra de Deus. Então eu gostava que a gente pudesse desligar as luzes, a gente vai estar a cantar mais 1 ou 2 canções, e eu gostava que se estás aqui com a tua família, que todos nós pudéssemos ficar de pé e nós vamos ter um tempo de oração em família agora. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tia, cunhada, primo. Se tu vieste aqui com alguém e se não estás aí com ninguém, alguém vai chegar ao pé de ti também. Ou junta-te a alguém que esteja aí, junta-te a alguma família também, porque em Cristo nós somos um, amém? E nós vamos começar a orar agora. E escuta, aquilo que as palavras não podem fazer ou transmitir, a presença de Deus pode. E Ele vai confirmar no coração de cada um tudo aquilo que precisa de ser transformado nas nossas vidas. Deus, eu agradeço-te, Senhor, por cada família que aqui está, por cada pai, por cada mãe. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que ao longo deste mês Tu possas falar, Senhor, através de cada marido, de cada esposa, para que nós possamos ser uma família e uma casa à Tua imagem, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que Tu possas vir restaurar casamentos, Pai. Que Tu possas vir restaurar relacionamentos entre mãe e filha, pai e filho, marido e mulher. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço para que ao longo deste mês haja novos hábitos, Pai, na Tua presença, novos hábitos de adoração, novos hábitos de comunhão, novos hábitos de famílias que caminham como famílias em missão para a Tua glória, Pai. Igreja, nós vamos continuar a orar no nome de Jesus e vamos continuar a louvar ao nosso Deus. Continua a orar com a tua família.